Hoje é dia de falar de David Bowie aqui no canal e esse belíssimo documentário que é um dos melhores filmes de 2022, na minha opinião. Moon Age Daydream estreou no Festival de Cannes, foi muito bem recebido lá e chega agora, né? Já chegou aos cinemas brasileiros. Eu nunca falo muito na questão de assistam em IMAX ou não assistam em IMAX, porque eu sei que no Brasil grande parte das cidades às vezes nem tem cinema, quando tem, não tem um IMAX, e quando tem o IMAX é muito mais caro. Mas nesse caso específico, se vocês puderem assistir esse filme em IMAX, ele está sendo vendido em certo sentido por conta também de estar em salas IMAX e tal. Se conseguirem assistir em IMAX, vale muito a pena a experiência, porque é um documentário, acima de tudo, muito cinematográfico no que diz respeito, claro, à imagem e ao som, ainda mais por se tratar de uma figura que está tão presente tanto no cinema quanto na música, que é o David Bowie. Então aqui a gente tem na direção um documentarista que está muito acostumado a lidar com essa espécie de cinebiografia, já fez, por exemplo, documentário do Kurt Cobain e tal, mas aqui eu acho, pelo menos os trabalhos que eu vi dele, é o melhor trabalho e é também um documentário com o selo HBO, né? Deve entrar no HBO Max, eu não sei essa informação direito, mas provavelmente entrará no HBO Max posteriormente. E o que eu gosto aqui muito da obra é que ela parece entender muito da personalidade de quem foi David Bowie. Entender no sentido de saber que não dá para entender David Bowie. E por isso o documentário ele vai se pegar muito numa questão que vai conectar a figura do David Bowie à arte de forma geral. Então aqui várias vezes a gente vai ver durante o filme o David Bowie não falando que ele é um cantor ou que ele é um ator, mas que ele é, acima de tudo, um artista. Um artista marcado pelo seu vanguardismo, marcado por experimentar muito e, acima de tudo, por ser muito difícil de compreendê-lo. Até um dos motivos é que o documentário ele vai meio que traçar uma ideia meio cronológica de passar por vários momentos da vida dele, mas não da forma que a gente está acostumado. Aqui vai ser de uma forma muito mais cinematográfica e se apropriando muito do uso da imagem e do som. Mas ainda assim, ele vai bater bastante nessa tecla inicialmente de como ele surge quase como uma figura meio andrógina, que a galera, principalmente no Reino Unido, não entendia direito. Ele agradava as mulheres, agradava os homens, se declarava bissexual e você via que principalmente a parte mais conservadora do Reino Unido não conseguia identificar muito aquela figura. Ele era mais do que apenas David Bowie, ele era quase uma figura que transcendia tudo isso, surgindo no meio musical e depois passando quase que por todas as artes possíveis. E o filme vai explorar isso muito bem, não só o David Bowie cantor, mas também não só o David Bowie músico, mas também a dança, o cinema, a pintura, até a escultura. Essa pessoa que está em completa transformação e que a gente nunca sabe exatamente o íntimo dele, quem é David Bowie. O filme ele tem essa busca por responder essa pergunta, mas ele sabe que ele nunca vai conseguir responder essa pergunta. E é aí que ele se conecta muito bem com a ideia de arte, vindo até de declarações do próprio David Bowie. A arte que é essa coisa que a gente vê o tempo inteiro tentarem definir a arte. O que é a arte? A arte é isso. O cinema passa muito por isso, por ser a arte mais jovem de todas. São tantos e tantos teóricos que tentam explicar o que é arte. E a verdade é que não há uma definição, porque a arte pode ser o que ela quiser. Assim como David Bowie foi o que ele quis durante toda a vida e a carreira dele, a persona que ele construiu, essa persona que se modificou tantas e tantas vezes, assim como a arte se modifica e continua se modificando e vai se modificar para sempre. Só que esse amor pelo personagem principal, essa tentativa de entendê-lo, mesmo sabendo que não vai entendê-lo, da mesma forma que não vai conseguir entender a arte por completo, e se colocar muito num lugar muito subjetivo, num lado muito experimental, da experiência acima de tudo, do que a gente sente, das nossas sensações ao consumir uma obra de arte ou ao tentar interpretar David Bowie de certa forma, vai ser transposto muito para o uso de imagem e som aqui, que é fascinante. Acho que esse é um dos adjetivos que pode ser usado para esse documentário. Fascinante.
mas poderiam ser tantos outros adjetivos, tanto que a crítica que eu escrevi para Filmes e Filmes, a crítica escrita, eu falo muitos e muitos adjetivos que estão presentes aqui, mas não definem esse documentário, porque esse documentário não pode ser definido apenas em algumas poucas palavras. Então o uso da imagem aqui vai captar muito da essência do David Bowie e do que o filme está querendo passar. São imagens que não tentam estabelecer uma cronologia, não tentam ser racionais, são imagens que vão entrar sem pedir passagem e vão muitas vezes se transformar. Claro, tem o uso daqui da montagem com os cortes, por exemplo, para inserir filmes clássicos aqui, filmes de vanguarda, filmes, por exemplo, do expressionismo alemão, entre muitos outros filmes, ou filmes em que o próprio David Bowie atuou, que foram muitos, mas em muitos momentos também a imagem aqui ela vai se transformar com uma montagem sem corte, então formas que vão se transformar em outras formas, que vão mudar para outras formas, e tem toda uma beleza meio colorida e uma estética bem interessante aqui dessa constante mudança, desse constante ir para frente, não necessariamente para frente em evoluir, mas mudar acima de tudo. Assim como é o David Bowie, o filme ele consegue se transformar o tempo inteiro, essas imagens que se transformam o tempo inteiro e o som também que vai se transformar o tempo inteiro. Então é muito interessante aqui como há um rompimento muito grande com a ideia de uma cinebiografia cronológica que a única função é contar a história da vida daquele cinebiografado, e que é até uma das coisas que eu mais critico, principalmente quando são cinebiografias mais ficcionais e tudo mais. Aqui não, aqui a gente vai passar por a vida desse personagem, a gente vai entendê-lo até onde é possível entendê-lo e se fascinar justamente com o que a gente não consegue entender, se fascinar com a arte que a gente não consegue entender, mas a gente sente. Mas tudo isso vai ser feito e vai fazer a gente sentir justamente por causa desse rompimento com essa ideia clássica, por causa do uso de uma imagem e som mais inventivo, que se modifica o tempo inteiro e que a gente não vai conseguir entender. Não adianta a gente tentar interpretar cada uma dessas imagens que vão aparecer pra gente, porque elas não são para serem interpretadas. Não adianta a gente tentar entender os sons aqui, todo o trabalho sonoro, porque ele não foi feito para ser interpretado, ele foi feito para ser sentido. Assim como David Bowie sentia a arte, assim como o documentário faz um belo trabalho de mostrar que ele era um cara que estava sempre inventando quase como um espírito dentro dele que ele queria criar. Ele queria criar aquilo que dava vontade, sem uma busca comercial, tentando sempre fugir de uma fórmula, ainda que em certo sentido, em determinado momento da carreira, caindo numa fórmula, entendendo que ele tinha entrado dentro de um certo padrão. O filme, ele entende o seu personagem sem entendê-lo, e ele consegue usar do cinema, não só do cinema como temática aqui, como uma das artes que vai aparecer, mas do que há de mais cinematográfico para contar tudo isso. É muito fascinante Moon Age Daydream, como eu disse no começo. Se vocês puderem ter essa experiência em IMAX, vale muito a pena. É um filme que parece até que ele foi feito para o IMAX em certo sentido e consegue se utilizar muito bem daquilo que o IMAX também pode fornecer. Um belíssimo documentário, sem dúvida um dos meus filmes favoritos de 2022 até agora. Por hoje é isso. Comenta aqui embaixo se vocês gostam do David Bowie, se vocês já assistiram, ou se vocês querem assistir, ou se vocês nem estavam sabendo desse documentário e descobriram aqui pelo vídeo. Também passa no primeiro comentário fixado para ver as nossas outras redes sociais. Por hoje é isso e corta.